Estamos aqui de volta com um novo tema para o canal. Hoje nós vamos abordar um assunto que está pipocando na internet. Muita gente fazendo previsão, profetizando do que pode acontecer. Como é que você vê isso? Você ouve várias previsões, você fica preocupado, você acredita, né? Tem muita previsão que nos preocupa. Aliás, são mais previsões ruins do que boas, mas tem previsão boa também. Meu nome é Silvia Coelho Matos e o tema de hoje é certo querer conhecer o futuro? Então vamos partir do princípio que se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque ele seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de se opor. Assim, você, mesmo frequentemente, prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da vida. Mas Deus permite a sua revelação em alguma circunstância? Sim, porque muitos desequilíbrios emocionais acabam atraindo energias negativas e você fica assim mais aberto a assimilar situações que, se estivesse bem, não aconteceriam. Então, essas revelações muitas vezes envolvem cuidado, evitando acidentes ou problemas que podem até levar à morte por antecipação. Ou seja, você veio para habitar a Terra e viver, por exemplo, 50 anos e acaba partindo antes, com 20, 30, que não estava previsto o seu desencarne. É quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira, diferente do que ele faria se não o tivesse. Conforme o Livro dos Espíritos, além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento, ele pode despertar em nós pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que vai obter uma fortuna que ele não estava esperando, ele poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que deve deixar, né? Ou então, essa perspectiva vai despertar nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira porque você vai suportar a decepção. Mas não é por isso que você vai deixar de ter o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Então, nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado? Porque o homem passa pela infância
antes de chegar à idade madura. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante, Deus saiba muito bem e com antecedência se ele vencerá ou fracassará, não poderá puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. O problema é que hoje nós temos a insegurança, porque são muitos profetizando, mas devemos ser cuidadosos e intuitivos para saber peneirar aquilo que você ouve como fato, o que pode ser real ou simplesmente falas perdidas. A respeito das profecias, duvidar delas seria perigoso e contraditório, porque Jesus ratificou as predições dos profetas e sempre as acatou e repetiu. Além disso, o próprio mestre profetizou, como se pode constatar consultando o Novo Testamento. Em Mateus, Jesus falando sobre o fim do mundo, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. O mestre acrescenta, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Também vemos aí uma outra profecia em Mateus, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus profetizou o que acontecerá na era que se aproxima. Ele previu também o arrasamento do templo de Jerusalém. Ele previu a traição de Judas, a negação de Pedro, a sua própria ressurreição e a confusão que os homens fariam com os seus ensinos no futuro, o que se vem realizando integralmente. Alguns discípulos de Jesus também profetizaram, como a seguir destacamos João Evangelista, na ilha de Patmos, aos 96 anos de idade, quando de seu desterro determinado por Domiciano, ouvindo a voz que vinha da esfera do Cristo, registrou suas impressões e descreveu a besta do Apocalipse. Isso nos demonstra a fonte divina de suas profecias. Ainda mais, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Marcos e João Evangelista anotaram com ricos detalhes os eventos em questão. Entre muitos outros, foram profetas de sucessos comprovados nos livros sagrados, onde se diz que eram profundamente tocados pela graça do Senhor dos mundos,
onde citamos Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Jeremias, Amós, Zacarias, Malaquias. Vale ainda destacar o monge Malaquias, a Santa Odila, o cura d'Ars, a Catarina de Emerick, o Campônio Massimino, o profeta vidente e ocultista do século XVI, Michel Nostradamus, que oferece matéria mais aproximada dos eventos desses nossos dias. Nostradamus, embora varie as interpretações acerca das suas centúrias, realizaram-se até o momento todas as suas predições com acentuada exatidão. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente, de modo porque agiria se lhe fosse feita a revelação. Bom, o conhecimento do futuro, meus irmãos, é conquista somente de espíritos elevados. A eles interessa muito o nosso futuro, razão pela qual cuidam de influenciar o nosso presente, aconselhando-nos, orientando-nos através dos ensinamentos que ministram. A misericórdia divina permite certas revelações quando podem gerar o bem. Todavia, deve-se ter muito cuidado com os impostores, né? E os falsos profetas. Então, o nosso tema de hoje, eu acho um tema, assim, muito importante. Eu gosto de ouvir previsões, profecias, mas eu não fico repetindo para outros. Eu uso da minha intuição para captar o que aquilo poderia estar soando como um aviso ou que não tem nada a ver. Mas existem pessoas, né? Isso já está escrito nos livros de tempos passados, que teríamos muitos profetas, mas também falsos profetas. Então, não vamos levar tudo ao pé da letra. Vamos pedir que todos os anúncios que se fazem de fatalidades, acidentes, que pedir a proteção de Deus para que tanta coisa desagradável não aconteça, nem na nossa cidade, no nosso país e no mundo. E que procuremos mais nos interiorizar com mais fé as nossas orações, filtrando todas as orientações, aquilo que podemos evitar para não acontecer. Se a nossa oração poderosa poderá contribuir com isso. Fique com o seu coração em calma, tranquilo, senão a nossa vida vai ser uma confusão. Se ficarmos pegando ao pé da letra tantas coisas, tudo bem, muitas coisas têm acontecido, mas vamos colaborar rezando para que muitas outras não aconteçam. Que venham mais coisas boas para as nossas vidas, para as nossas cidades, né? E que Deus os abençoe e os proteja. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.